Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome. Ele é Senhor nas tempestades. À luz do Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35 ao verso de número 41. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. Os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Senhor nos abençoe. A arte é algo que deve de fato ser apreciado pelo cristão, de modo amplo, geral e restrito. Muitos acabam andando na contramão do processo, dizendo que o cristão ele deve se afastar, ele deve rejeitar a arte, que na verdade é uma grande confusão, principalmente à luz da Escritura. Vejam, a arte bem feita, a beleza, ela deve ser admirada e até mesmo observada pelos crentes, porque isso nos remete a uma verdade preciosa. Nós estamos em busca daquilo que é belo, a fonte de toda beleza, que é o próprio Cristo. Como C.S. Lewis disse: a coisa mais doce em toda a minha vida tem sido o anseio de encontrar o lugar de onde toda beleza veio. Por isso, nós vivemos hoje, ainda hoje, admirando a beleza, o que é belo, e esperando o nosso encontro com a fonte de toda a beleza, que é o próprio Cristo Jesus. Toda beleza que foi criada tem ali o dedo de Deus. E vejam, um artista notável do século XVII foi o holandês que tem o nome de Rembrandt. Ele nasceu em Leiden, na Holanda, no dia 15 de julho de 1606. E ele foi um grande mestre na arte da pintura, particularmente um dos artistas, a mim, preferidos, meus favoritos. Não é difícil, por exemplo, ficar ali alguns minutos observando as obras de arte desse homem. É impressionante a capacidade, a técnica, o talento dele, desse artista holandês. Rembrandt, ele tem pinturas incríveis, de modo que fica até difícil você enumerar, escolher uma só. E ele ficou famoso ali com as suas pinturas, porque ele deu vida a vários trechos bíblicos que ainda hoje são extremamente admirados. Então, não é possível abrir mão desse notável artista. Por exemplo, ele pintou, deu vida à tela a Abraão e Isaac, uma belíssima pintura. Ele também deu vida a uma outra tela dos soldados filisteus cegando Sansão, um quadro belíssimo. Fez um desenho, uma pintura, uma obra de arte com o filho pródigo, onde há muitas nuances ali, a mão que acalenta de Deus e ao mesmo tempo a mão da disciplina, duas mãos diferentes. Um artista notável. Paulo, na prisão, Paulo de Tarso, um belíssimo quadro pintado também por Rembrandt. E o mais conhecido de todos eles, a tempestade no mar da Galileia. Justamente o texto que nós estamos lendo. E essa pintura ela exibe a seguinte imagem: o mar revolto, as ondas tumultuadas, agitadas, uma forte tempestade e um barco apenas.
Muitos homens ali estão dentro do barco. E enquanto 5 dos homens tentam ali agarrar a vela do barco, os outros correm na direção de Jesus. E se você apenas visse a pintura e não conhecesse a história, você teria certeza de que todos eles iriam se afogar. Mas a obra retrata ali muito bem essa angústia sofrida pelos discípulos nesse poderoso temporal que assolou a vida deles naquele barco, que os acomete ali durante a viagem. E Cristo na tempestade no Mar da Galileia é uma pintura extremamente dramática. Eu quero a sua atenção porque ela tem uma beleza especial. O que Rembrandt retrata é justamente o momento de medo, de temor, de apavoro daqueles discípulos diante da força da natureza, em contraste com aquele que criou a natureza, com a tranquilidade do próprio Cristo. Esse quadro, inclusive, ele tomou vida recentemente numa realidade virtual, uma exposição de Frameless em Londres. É uma experiência imersiva e emocionante. E eu convido você até, inclusive, a procurar depois. Assistindo o vídeo, parece que você está na tela, no quadro, no momento do acontecimento. De fato, é emocionante. Vejam, irmãos, tanto o objetivo desse famigerado artista Rembrandt, quanto o objetivo de Marcos em narrar esse fato aqui é o mesmo. Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre os efeitos da natureza. E Ele tem poder para acalmar as tempestades e, através de uma simples palavra, colocar tudo no seu devido lugar. Que fugiu do eixo, o único poder capaz de colocar a engrenagem no lugar é o próprio Cristo. E no texto em tela, quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta. Marcos aqui está mostrando e narrando uma nova perspectiva. Porque se no capítulo 3, Jesus estava apenas falando por meio de parábolas, e em particular ensinando e dirigindo-se apenas aos seus discípulos, agora a narrativa muda e ele volta aqui ao foco da ação de Jesus. Vocês se lembram como nós temos visto aqui no Evangelho de Marcos? Marcos é um evangelho que busca responder a duas perguntas apenas: quem é este, ou quem é Jesus, e qual é a sua missão aqui na terra? Veja, Marcos não está aqui preocupado com sermões. Ele registra o primeiro sermão do Evangelho de Marcos, ali no capítulo 1 de Jesus, com um trecho curto. Ele não coloca todo o sermão, mas ele faz uma síntese. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Ele não está preocupado com o sermão, ele está preocupado apenas com a ação, com a celeridade, com o movimento do mestre. Então, ele conclui ali a parábola da semente do grão de mostarda e ele arremata o seu discurso com uma nota explicativa, dizendo aqui o motivo de Jesus falar por meio das parábolas. E agora ele abre o verso 35 dizendo que ainda naquele dia de noite eles vão fazer uma viagem para outra margem do lago. É a continuidade da ação do mestre. E qual é o cenário aqui? O cenário é o Mar da Galileia, como nós vemos aqui boa parte do Evangelho de Marcos acontecer, de um lado para o outro. E à luz da história e das Escrituras, nós podemos afirmar que Deus ama o que é belo. Ele ama a beleza e a simplicidade. E o cenário aqui onde Cristo falou as parábolas e dos 4 próximos acontecimentos acontecem justamente nesse circuito aqui em volta do Mar da Galileia. E o desenrolar de toda a história acontece justamente em torno do mar. O Deus homem, em poucos minutos, estará navegando num barco no mar que ele mesmo criou. Veja um paradoxo do Cristo 100% homem e 100% Deus. Ele está viajando no barco, no mar que foi criado por ele. E a Galileia fica ao norte de Israel, onde há 2 símbolos de beleza. O Monte Hermon, com cerca de mais de 800 metros de altura, parte dele coberto boa parte do ano, inclusive com neve, e o Mar da Galileia, o mar de água doce, com cerca de 21 quilômetros de comprimento, 11 de largura e com profundidade máxima de cerca de 45 metros.
Ele está a 213 metros abaixo do nível do mar. E vejam, uma curiosidade, é a menor massa de água doce do planeta. Ele recebe vários nomes nas Escrituras. Você pode se lembrar, por exemplo, desses nomes. O nome de Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré. Mas o nome mais antigo do Mar da Galileia está registrado no livro de Números, quando Moisés chama o mar, o lago, de Mar de Kinneret, porque o formato do lago é uma harpa de fato, e Kinneret significa uma harpa. Kinnor é harpa, Kinneret uma harpa. Então Deus desenhou o formato do Mar da Galileia no formato de uma harpa, o qual seria o cenário de muitos milagres de Jesus. E é nesse cenário que nós estaremos de agora em diante, e fazendo uma imersão pequena, porque todos os próximos acontecimentos aqui vão acontecer ao redor do Mar da Galileia. E diferente de outros textos, Marcos está apresentando aqui uma seção mais longa e detalhada. É curioso, a celeridade agora ganha uma nota dramática. Nesse contexto, Jesus é apresentado aqui como operador de milagres e, ao mesmo tempo, esses atos do Messias, ele se torna agora o julgamento dos judeus. Marcos está apresentando aqui Jesus à sua audiência, e ele busca responder a mesma pergunta que nós falamos: quem é Jesus e qual a sua missão aqui na terra? Agora, de forma mais intensa e proposital, Marcos está montando aqui um arranjo teológico pastoral, um bloco de 4 milagres diferentes, para responder a mesma pergunta: quem é este? Quem é este? Eu não sei se vocês se lembram, mas nesses blocos de 4 milagres sequenciais, Jesus é o mestre que cura uma criança da morte, mas ao mesmo tempo ele tem poder também sobre a enfermidade. Ele também tem poder sobre os demônios, sobre os principados e potestades. Mas até mesmo a natureza obedece. Aquiete-se, acalme-se. Quem é este? Ele é Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver aqui o poder de Cristo sobre a natureza. Ele é Senhor do céu, é Senhor do mar. E diferente de outros evangelhos, que apresentam ali algumas características diferentes, Marcos está fazendo uma imersão aqui detalhada. Eu acredito que ele tem muitas coisas a nos ensinar. A impressão que dá aqui é que Marcos estava presente como uma testemunha ocular, percebendo a ação de Cristo. Percebam, o verso 35, por exemplo, ele fala a hora do dia. Vejam o que acontece na sua Bíblia. No verso 36, ele faz uma referência aqui dizendo que os discípulos levaram Jesus ao barco, que ele estava sentado pregando à beira do lago. É curioso a riqueza de detalhes. No verso 37, ele diz que o barco estava se enchendo de água. Quem lembra de tantos detalhes assim? No verso 38, ele diz que Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. E também fala do sarcasmo dos discípulos. No verso 40, ele fala aqui sobre a repreensão de Jesus. E no verso 41, ele fala sobre o temor dos discípulos diante do milagre. Esses detalhes, narrados aqui por Marcos, são uma evidência de que alguém que estava presente ali passou a ele todas as informações detalhadas daquela noite memorável na vida dos discípulos. Como Papias disse, o Evangelho de Jesus segundo Marcos são as memórias de Pedro. É possível que Pedro viveu todas essas memórias, mas quem registrou foi Marcos, o grande discípulo de Pedro. Basta observar, por exemplo, que todo o Evangelho de Marcos está seguindo uma ordem, uma cronologia dos fatos. É como se você estivesse lendo um diário de bordo de um marinheiro. É impressionante como a Bíblia é atual, irmãos. E há um propósito maior aqui, em um evangelista narrar essa tempestade e o mar revolto. Eu quero a sua atenção para nós analisarmos esse texto aqui de forma abrangente. E a primeira verdade aqui que nós podemos perceber é a palavra do Mestre. Isso se destaca.
Vejam, esses homens estão num discipulado intensivo com Jesus e contínuo. Desde o chamado deles até esse episódio aqui, eles estão conhecendo o Mestre, sabendo quem Jesus é mais a fundo. E esse episódio aqui, apesar deles ainda não terem entendido completamente a identidade dele, também a sua missão, Jesus está os ensinando para que eles dessem passos firmes nessa direção. Jesus então ele conclui a parábola do grão de mostarda e agora a narrativa muda, o propósito muda. Eles puxam a âncora e agora estão se preparando para atravessar o mar da Galileia mais uma vez. Eles se despedem da multidão e eles vão em direção à outra margem. E o texto dá uma nota categórica: há outros barcos seguindo Jesus. É curioso. Outras pessoas, a multidão já estava ali. Quem estava naqueles outros barcos? Essa é a pergunta que fica para nós. Aqui, nesse texto, é provável que quem estava seguindo Jesus era um círculo maior de discípulos fora dos 12. Havia uns 12, mas havia outros discípulos ali que estavam nos barcos seguindo Jesus. Não era um barco apenas, mas havia ali outros barcos em torno do Mestre. Alguns estudiosos afirmam, inclusive, que através de um exemplar retirado da lama, em 1986, numa praia ali ao noroeste do Mar da Galileia, cerca de 8 quilômetros, aproximadamente de Cafarnaum, que os barcos daquela época tinham cerca de 8 metros de comprimento. Tente imaginar, 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Também corresponde ali um design de um mosaico preservado em Migdal, no primeiro século, que ainda hoje você pode admirá-lo. Havia ali um deck, então, no local para se deitar ou sentar, e naquela época não havia motor. Se você está pensando que eles atravessaram de motor, você está enganado. Então, o barco era movido por 4 remadores, sendo 2 de cada lado, e a capacidade máxima do barco era cerca de 15 pessoas. Provavelmente um barco similar a esse levou Jesus e os seus discípulos diante da tempestade. Agora vejam, apesar de todas essas limitações do barco, dos homens dentro deles, esses homens estavam prestes a receber uma grande lição de vida. Eram barcos limitados, por vezes rudimentares, mas eles tinham a palavra de Jesus de que eles passariam para outra margem do barco, ou melhor, do lago. Portanto, aqui uma aplicação para nós. Ouça. Diante das tempestades da vida, confie nas promessas de Deus. Diante das tempestades da vida, confie nas promessas de Deus. Os discípulos estavam atordoados, irmãos, assustados, temerosos, e certamente nunca imaginariam que eles passariam por essa adversidade com Jesus no barco. É ou não é verdade? O barco era rudimentar, a tempestade era grande, a adversidade na frente daqueles homens era extremamente assustadora. Elas poderiam, inclusive, terem dado cabo à vida deles. Mas o que eles não haviam entendido, naquele momento ainda, é que Deus continua soberano sobre todas as adversidades da nossa vida. Observe na sua Bíblia, o verso número 35 que diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Vejam, eles tinham a promessa do próprio Cristo de que eles passariam para outra margem. Mas mesmo assim, eles ficaram aterrorizados quando a tempestade chegou e eles tiveram medo e terror. Ouça, o maior desafio do cristão nos temporais da vida é permanecer firme diante deles. Não com a certeza de que você vai se livrar das adversidades pela sua própria mão, mas crendo que o mesmo Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir e que Ele continua ainda hoje cuidando do seu povo. Sempre que Deus ordena aos seus que façam algo, Ele também os capacita. Portanto, nada pode frustrar ou impedir os planos de Deus. Ele é um Deus que não conhece frustração.
Seus planos sempre se cumprem. Nosso maior desafio, portanto, é confiar e descansar nele. E o brasileiro, via de regra, como bons brasileiros, nós somos muito bons em cair no esquecimento das coisas. É ou não é? Boa parte de nós perdemos o senso de gratidão. Não somos gratos por aquilo que as pessoas fazem por nós. Muitas vezes as pessoas não são gratas por aquilo que nós fazemos também. Isso acontece, irmãos, porque nós nos esquecemos facilmente das coisas. Há uma pesquisa, inclusive, que diz que a cada espécie de 15 anos, as pessoas sofrem um apagão daquilo que elas viveram. As memórias, algumas ficam, mas a gratidão, o cuidado, o amor, isso é apagado, isso passou a ser esquecido. Durante a nossa caminhada da fé cristã, é possível que Deus já tenha te socorrido em muitas situações no decurso da sua vida. Orações respondidas, doenças curadas, paz na sua alma, um filho afastado que retornou ao Evangelho. Mas por vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus. E essa lembrança do auxílio de Deus conosco é o estímulo para dirigir novamente a nossa confiança em Deus. John Newton diz assim: seu amor no passado proíbe-me de pensar que um dia Ele me deixará mergulhado na tribulação. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e o Deus de eternamente. Ele continua cuidando de nós. As memórias da graça na nossa vida são memórias de grande valor quando novas tribulações chegam, porque o comandante do barco não mudou. Ele continua ali. E Cristo continua cumprindo as suas promessas. E esses homens aprenderam uma importante lição, irmãos. O destino deles não era o naufrágio, mas a outra margem. Agora, é preciso ressaltar, nem para eles e nem para nós, Jesus havia prometido uma viagem tranquila. É ou não é? Vamos para outra margem. Ele não falou nada de viagem tranquila. Aqui, uma segunda aplicação diante disso, para nós pensarmos. Ouça, a obediência a Deus não é uma garantia de mar calmo. Vejam, Ele ordenou os discípulos e eles prontamente obedeceram. E foi nesse contexto aqui que eles enfrentaram uma revolta. É curioso, porque eles entraram no barco por uma ordem expressa de Jesus, e mesmo assim enfrentaram a tempestade na vida. Eles estavam fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso, e mesmo assim enfrentaram ventos contrários. Isso destrói, irmãos, o que nós podemos chamar de teologia da prosperidade, a teologia do triunfo, e tantas outras baboseiras que outros falsos mestres sugerem, que se houver obediência, se houver cumprimento de votos e outras demais coisas, todos esses ventos serão favoráveis e nós não passaremos mais por adversidade. O próprio Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas o que nós fazemos aqui com esse texto que nos mostra o contrário, diante dessas situações que essas teologias pregam? Vejam, eles estavam no meio de uma tempestade com risco iminente de morte, e mesmo obedecendo uma ordem expressa de Deus. Isso aqui é uma lição preciosa para nós. Portanto, as tempestades da vida, elas fazem parte da jornada de todo cristão. Mesmo que você seja um servo fiel, mesmo que você seja alguém que cumpre os propósitos que Deus tem para você, você está sujeito a passar por aflições. A obediência, portanto, não é uma garantia de mar calmo. E muita gente confunde as coisas. Quando o vento é favorável na vida, o que nós falamos normalmente? Bom, lá vem uma bênção de Deus. É Deus, esse vento nessa direção, né? Mas quando o vento é contrário, o inimigo está furioso. Isso é coisa do diabo. Vejam, irmãos, muitas vezes a providência que usa as adversidades da vida. Portanto, mesmo você sendo um servo fiel a Deus, você vai enfrentar ventos e tempestades contrários na sua vida.
e muitas tempestades na jornada. O desafio é continuar confiando nesse Deus Todo-Poderoso e descansar, porque um dia nós chegaremos à outra margem. Mas vejam, há uma coisa também que se destaca nesse texto. Nós vimos aqui duas aplicações, e a primeira verdade, a garantia da palavra do Mestre. A segunda, há também muitos intempéries na nossa viagem. Veja o que diz o verso número 37 e 38 na sua Bíblia. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Vejam, os discípulos haviam partido ali em direção ao leste do mar. Marcos não diz aqui qual era o propósito dele, isso é omitido para nós. Mas uma coisa que ele diz é que Jesus tinha o desejo de pregar em outro local. É curioso, nós estamos aqui diante de um fenômeno climático que ainda hoje se repete naquela região por conta da geologia da Galileia. O mar, ele fica localizado ali entre duas montanhas que podem chegar a cerca de 300 metros de altura. E existe ali uma troca de ar frio que vem do alto com o ar quente, que cobre ali boa parte do Monte Hermon, esse ar frio, esse ar gelado, e o ar quente que sobe do mar da Galileia. E essa troca, ela produz ali algumas condições climáticas tempestuosas, situação pelo qual o lago é famoso. Há muitas histórias ali nesse sentido em torno do mar da Galileia. E Marcos aqui, como habilidoso escritor, ele está fazendo uma referência a dois textos do Antigo Testamento. O primeiro é o Salmo de número 107, e o segundo é o profeta Jonas. A expressão aqui usada por Marcos para grande temporal de vento é a mesma expressão usada no livro do profeta Jonas. O que Marcos pretende fazer aqui, irmãos, é ecoar a tempestade violenta que assolou o navio de Jonas, que estava fugindo. E perceba como a Bíblia é um livro inteiro, conectado, sem remendos. Da mesma forma que o profeta Jonas se retirou para o interior do navio, caiu em profundo sono, Jesus aqui é descrito por Marcos como dormindo sob um travesseiro. E a tempestade ela era tão violenta, tão assustadora, que ela deixou homens experientes extremamente assustados, com medo e com pavor. Isso aqui nos leva a outra aplicação. Ouça. Marinheiros experientes não estão imunes às tempestades da vida. Do que você se gaba? Da sua experiência? Do seu tempo de vida? Da experiência com problemas? Isso é uma verdade para você. Marinheiros experientes não estão imunes à tempestade da vida. No primeiro século ali, a Galileia era uma indústria florescente de pesca, contando ali com mais de 16 portos movimentados no lago. Várias cidades da costa noroeste também eram movimentados por conta desse lago, do mar da Galileia. Basta observar ali, por exemplo, que o nome das cidades que eram próximas ali foram influenciados por essa indústria pesqueira. Betsaida, por exemplo, significa casa do peixe. Magdã, também conhecida como Magdala, torre do peixe. Tarishai, que significa peixe salgado, eram cidades que ficavam ali nesse contexto, nesse entorno. Todas essas cidades receberam ali os seus nomes por causa da forte influência da indústria do comércio de peixe naquela região. E os barcos de pesca, eles eram tão numerosos que Flávio Josefo, como grande historiador, diz que contou 230 deles durante a Guerra da Galileia em 68 d.C. E o povo ali no entorno do lago eram habilidosos com isso, habilidosos no comércio de peixes. Naquela época, o peixe, a carne branca, era o alimento de consumo do mercado greco-romano. Ele era exportado, inclusive apreciado ali em Alexandria, no Egito, em Antioquia, na Síria. Esses homens eram habilidosos. Agora perceba uma coisa que salta aos olhos: 12 discípulos estavam no barco,
a bordo no barco, durante a tempestade. Eles acompanharam todo o ministério de Jesus. Viram curas, sinais, os milagres, as pregações. Mas uma coisa, além de todos esses atributos aqui, chama a nossa atenção. Dos 12 discípulos chamados por Jesus, 7 deles eram pescadores, que estavam ali acostumados com o mar revolto, com as tempestades, com as ondas que cada vez mais aumentavam. Isso aponta para nós que a tempestade não era uma simples tempestade, não era uma chuva simples, mas talvez um temporal nunca na história antes visto por esses homens. Agora, será que Jesus sabia que essa tempestade estava aguardando por eles? O que vocês acham? Certamente ele sabia. E a pergunta que fica é: por que ele não avisou? Olha, nós vamos atravessar o barco, mas no meio do caminho nós teremos uma tempestade. Fiquem tranquilos, nós passaremos por ela. Não seria mais fácil nosso modo de enxergar as coisas? A resposta é a seguinte, irmãos: na escola da graça, quem passa os ensinamentos é o professor e não os alunos. O mestre aqui está ensinando uma preciosa lição. É possível confiar em Jesus durante as tempestades da vida. As tempestades vêm e elas chegam sem aviso prévio. Jesus não avisou os discípulos, e todos nós passaremos também por elas. Uma doença que chega quando você não está esperando, um amigo que se vai cedo demais, parte cedo, uma demissão que te deixa perdido, um filho que se desvia do Evangelho. O texto não diz, mas é possível que no céu não tivesse nenhuma nuvem indicando que iria chover. Mas mesmo assim, esses homens eram experientes, e essas experiências não valeram de nada diante do problema que estava na frente deles. Ouçam, eu falo isso com muito amor e carinho a vocês. Dessa mesma forma, muitos de nós aqui hoje podem estar confiando em coisas vãs. No seu emprego, na sua juventude, na sua cognição, em alguém da sua família, no seu plano de saúde. E algumas dessas coisas realmente são importantes em alguma medida. Nós devemos fazer ali o que está ao nosso alcance para viver bem, dar um bom exemplo na administração dos nossos recursos, da nossa vida. Mas nenhuma dessas coisas te livrará das tempestades da vida quando elas chegarem. Há um comentarista que, comentando esse texto aqui, ele diz assim, Warren Wiersbe: muita gente acredita que as tempestades só aparecem quando nós desobedecemos a Deus, mas nem sempre é o caso. Jonas viu-se no meio de uma tempestade por causa da sua desobediência, mas os discípulos passaram pela tempestade por causa da sua obediência ao Senhor. De modo que o cristão, ele vive como alguém que vive com o pé levantado, pronto para as adversidades e se lembrando de que nós não somos daqui. Um dia Cristo nos chamará de volta e nós prestaremos conta de tudo a Ele. Caminhando para o final, há mais uma verdade que esse texto expressa, que nós precisamos também ser lembrados. O Senhor é Senhor do céu e do mar. Vejam o que diz no verso de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Vejam aqui, é curioso porque Marcos, ele é detalhista nas suas informações. Não somente o vento se aquietou, mas o mar também. Ele não é senhor apenas do vento, mas também do mar. E o vento e o mar, naquele contexto, eram vistos ali como uma fúria incontrolável. Só Deus poderia dominá-los. Houve, por exemplo, um rei na Escandinávia, naquele período ali dos vikings,
E ele era chamado de Deus por muitos. Seu nome era Canuto. E ele durante muitos anos recebeu elogios nesse sentido, de alguns bajuladores que diziam que ele era um Deus. E ele sempre dizendo, eu não sou Deus. Então, certa feita, ele convocou todas as pessoas do seu reino. Eles ficaram diante do mar. O povo parou ali de frente para o mar. E então ele começou a ordenar as ondas. Ele começou a gritar, parem, parem. E as ondas, o que elas fizeram? O que vocês acham? Continuaram seguindo o rito natural. No final de tudo isso ele disse, eu não sou Deus. Só Deus tem governo sobre a criação. Só Jesus Cristo realmente é Deus. Ele tem poder pelo céu e pelo mar. Há um comentarista que diz assim, agora não temos mais o Jesus adormecido no rugir da tempestade, mas a tempestade adormecida aos pés daquele que dera a ordem. Vejam, mais uma vez, Deus está aqui invertendo o padrão da lógica. A ordem foi mudada. Ele estava deitado e as ondas agitadas, as tempestades brávias. Agora ele está de pé e as ondas acalmando. Quando tudo se parece perdido, Jesus se levanta e acalma o mar. Os discípulos ali, irmãos, estavam no limite das suas forças. Eles poderiam ter morrido afogados. Mas quando tudo estava complicado, Jesus agora se levanta, acalma a tempestade. E as coisas se acalmam também. É isso que acontece também na nossa vida. Há alguns momentos em que nós somos tomados de pânico, de pavor, pelo desespero. Muitas vezes nós acreditamos que nesse momento não há mais nada a ser feito. Acabaram-se as chances. Então, nesses momentos, quando tudo está perdido, quando tudo parece que não tem solução, é o Senhor que acalma o vento e a tempestade da nossa vida. Alexander McLaren diz assim, às vezes, Cristo demora em vir a nosso auxílio a fim de provar a nossa fé e avivar as nossas orações. O barco pode estar coberto pelas ondas e o mestre dormindo, mas ele despertará antes que ele se afunde. Ele está dormindo no barco, mas nunca passa da hora, e com ele não há nada tarde demais. Mesmo quando tudo parece perdido, ele se desperta e acalma o mar e traz tranquilidade ao seu povo. Esses discípulos, eles foram tomados por muitas coisas, mas veja, eles foram tomados de um grande temor. Veja o que diz aí, a partir do verso número 40 na sua Bíblia, 40 e 41. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Agora vejam, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vejam, eles estão aqui tomados de pânico, e Cristo está tranquilo, calmo. Eles despertaram Jesus com uma pergunta que no fundo carrega uma crítica. A pergunta é legítima, mas carrega uma crítica. Jesus então se levanta e acalma a tempestade. E agora ele se dirige aos discípulos com a tempestade acalmada. E ele faz duas perguntas que contêm ali uma repreensão amorosa. Por que sois assim tímidos? E a segunda pergunta, como é que não tendes fé? Vejam, eles estavam agindo covardemente diante de tudo aquilo que eles já haviam visto. Eles tinham tudo para confiar plenamente no Senhor, para confiar em Cristo, para atender o seu chamar, a sua ordem, mas eles não confiaram. E essas duas perguntas mostraram que eles se entregaram ao medo e se esqueceram de quem era Jesus. Qual de nós não faz isso muitas vezes? Warren Wiersbe diz assim, o Senhor não se ateve a acalmar os elementos naturais, pois o maior perigo não eram as ondas e os ventos, mas sim a incredulidade do coração daqueles discípulos. Os maiores problemas dos humanos encontram-se dentro de cada um de nós e não nas circunstâncias ao redor. Percebam, Marcos não traz aqui registro da resposta dos discípulos. Muitas vezes nós comportamos igualzinho aqui aos discípulos. Na nossa fé pequena, frágil, muitas vezes nós duvidamos de Cristo.
Mas embora Jesus tenha repreendido amorosamente ali esses discípulos, ele não os desclassificou. Ele não disse assim: olha, chega, podem voltar, daqui em diante eu sigo sozinho. Ele não fez isso. Ele não disse isso. O Senhor conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações. É por isso que a fé cristã é uma dependência diária e contínua da graça e da graça somente. Há um paradoxo aqui, que aponta aqui para a divindade e para a humanidade de Cristo. É curioso. Jesus está cansado, exausto, dessa rotina de ida e vinda no Mar da Galileia, de um lado para o outro, e no entanto ele dorme, cansado, dormindo. Essa é a humanidade de Cristo. Mas ao mesmo tempo, quando ele se levanta, até o mar e a tempestade lhe obedecem. E assim como os discípulos não tinham motivo para temer, porque o próprio Cristo estava no controle da situação, nós também não temos motivo para temer, porque Ele continua ainda hoje conosco. Não foram apenas os ventos e o mar que se renderam a Cristo naquele dia, mas o coração daqueles discípulos revoltos, com falta de confiança, com falta de descanso nas promessas de Deus. Eles também se renderam a Cristo. Caminhando para a conclusão, eu quero concluir com a história de um homem que aprendeu que com Cristo no barco, ainda que o mar esteja revolto, ele pode descansar e confiar. E ele aplicou isso na sua vida. O nome desse homem é George Miller. Ele foi um gigante alcançado pela graça. Na época ali que ele vivia, teve uma grande influência, inclusive, no seu contexto. Naquele contexto ali, muitos pais morriam por causa de doenças, com um tratamento pouco eficaz e até mesmo desconhecido. E eles deixavam boa parte dos filhos órfãos. Era comum acontecer naquele contexto. Miller, então, ele decidiu dedicar a sua vida no cuidado de órfãos, pastoreando também uma igreja local. E ele cuidou com a sua esposa de cerca de 10 mil órfãos. História extremamente impactante. Durante a sua vida inteira, 10 mil crianças foram cuidadas por esse homem. O mar revolto. Em um dos relatos que a sua biografia narra, é possível notar que ele era um homem que sabia o que era confiar em Deus nos momentos difíceis da vida, nas tempestades da vida. A sua biografia narra que uma governanta de uma das casas de órfãos o chamou e o avisou: olha, nós temos cerca de 300 crianças perfiladas e prontas para comer, mas nós não temos um pote apenas de cereal para alimentá-las. Não temos nada para o café da manhã. E George Miller chama uma menina pequena, filha de um casal de missionários que também passava ali as férias na sua casa. Ele diz: Abigail, venha ver o que Deus vai fazer. Então ele sai da sua sala, se dirige até o refeitório e ele pede que todas as crianças se sentem na frente daqueles pratos vazios. E então ele faz uma simples oração. E ele diz: querido Deus, nós agradecemos o que Tu nos darás para comer. Amém. Quando ele acaba a oração, alguém bate na porta. Ele se dirige até a porta e lá está o padeiro, com uma bandeja cheia de pães. E o padeiro disse assim: Senhor Miller, eu não pude dormir essa noite. Eu fiquei pensando que o Senhor precisaria de pães nessa manhã. Então me levantei às 2 horas da manhã e fiz 3 lotes de pães para vocês. Então todos os pratos foram cheios de pães, certo? Os pães chegaram. Enquanto as crianças ali estavam comendo, há uma outra batida na porta. Mais uma vez. Quem era? O leiteiro.
E o leiteiro, muitas vezes Deus age inclusive na infelicidade de outros, né? O leiteiro disse assim: preciso da ajuda de vocês. A minha carroça quebrou bem na frente aqui do seu estabelecimento. E eu não consigo consertar sem diminuir a carga, o peso que está sobre ela. Você gostaria de ficar com 10 latões de leite sem custo? Sem custo. Meia hora depois desse rapaz chamado George Miller ter entrado na sala, 300 órfãos saíram de lá com a barriga cheia. E uma nota na sua biografia, uma nota de rodapé na sua biografia, aquece o nosso coração. Vejam o que diz: Deus havia tomado George Miller, o menino que não cuidava de ninguém além de si mesmo, e o transformado num homem que agora era responsável pela vida de dezenas de crianças órfãs. E futuramente, no seu diário, George Miller registrou a seguinte coisa. Ouçam, é emocionante. Eu conheço o meu Senhor há 52 anos, e nesse tempo não consigo me lembrar de uma única vez em que não tenha respondido às minhas orações. 52 anos. O mesmo Senhor que cuidou na tempestade em que os discípulos passaram, foi Senhor também nas tempestades na vida de George Miller. E ainda hoje, continua sendo Senhor nas tempestades das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a lembrar dessa preciosa verdade e descansar nele. Porque ainda que as tempestades venham, Ele continua no controle de todas as coisas. Ele está no barco conosco. Quem é Ele? Ele é Senhor de tudo e de todos, inclusive Senhor do céu e do mar. Que o Senhor nos abençoe e que Ele também seja Senhor da nossa vida. Vamos orar e falar com o nosso Deus. Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome